Tina Martinez trabalhava como contadora em uma empresa comercial há 6 meses e nunca recebeu um único elogio de seu chefe durante todo esse tempo. Na maior parte das vezes, ela só recebia críticas, o que machucava a mulher profundamente. Tina era calma por natureza e nunca discutia com seus superiores. A mulher assumia silenciosamente quase qualquer trabalho que Olivia Brooks lhe entregasse. Enquanto isso, a carga de trabalho de todos os outros funcionários permanecia consistentemente baixa por alguma razão inexplicável. O chefe de Tina a julgou à primeira vista e nunca perdeu a oportunidade de mostrá-lo. A diferença de idade entre eles não era grande o suficiente para permitir tal tratamento. Além disso, Tina praticamente nunca cometia erros em seu trabalho. Sendo contadora, ela estava bem ciente da responsabilidade que sua profissão envolvia e sempre tentava fazer tudo rapidamente e com precisão. Infelizmente, isso não parecia ser de muita importância para o chefe de Tina, o que fez com que a mulher passasse por muitas experiências desagradáveis em seu trabalho. Permitindo-se fazer piadas cáusticas sobre sua funcionária, Olivia Brooks se comportava simplesmente de forma inaceitável. Em alguns dias, o chefe permitia-se comentar o penteado da mulher, que ela não gostava. Em outros dias, fazia observações sobre sua aparência e, às vezes, afirmava que Tina era muito lenta em seu trabalho. Como Olivia Brooks era uma mulher inteligente e perspicaz, sempre fazia perguntas sobre seus subordinados e mostrava o mesmo tipo de interesse por Tina também. Apesar do fato de a mulher preferir não falar sobre seu passado, Olivia ainda conseguiu descobrir que Tina cresceu em um orfanato. Isso explica muito. Eu estava me perguntando por que ela tinha tão mau gosto em roupas, disse Olivia com um sorriso arrogante, de que o chefe gostava. Humilhando sua funcionária e apontando suas deficiências para todos, na maioria dos casos, as reclamações de Olivia eram infundadas e tinham apenas o objetivo de machucar Tina o máximo possível. Em certo momento, a mulher até decidiu desistir, mas desta vez sua chefe não a deixou sair tão facilmente. Fique por mais um mês, encontre um substituto para você, treine-os e só então você poderá sair, objetou Olivia. Mas eu não quero ficar aqui por mais um mês, disse Tina. Mais um mês, e isso não é ilegal? Exclamou Tina com ressentimento na voz. Infelizmente, não foi fácil convencer sua chefe. Para fazer a contadora ficar, Olivia usou seu salário como ferramenta de chantagem, ameaçando não pagar se ela não ficasse por mais um mês. Claro que era ilegal, mas a chefe contava com o fato de que a pobre órfã simplesmente não teria meios para levá-la a tribunal e lutar por seu caso. Tina também estava bem ciente desse fato e, portanto, decidiu não agravar a situação e transformar o conflito em uma guerra aberta com sua chefe. Por causa de Olivia, a mulher se tornou uma verdadeira pare no escritório, evitada pelo resto da equipe. Isso continuou até que um dia a chefe trouxe a Tina uma pilha de documentos para assinar como contadora da empresa. A mulher deveria examiná-los antes de assinar, mas Olivia não lhe deu tempo para isso. Para um cliente importante, Tina, não tenho tempo a perder com suas verificações sem sentido. Vamos, assine os documentos e me devolva, insistiu a chefe. Senhora Brooks, eu não vou assiná-los, isso é contra as regras. Você não pode simplesmente assinar documentos assim sem uma verificação adequada, objetou Tina. Mas Olivia ficou tão brava e gritou tão alto que metade do escritório estava assistindo. Eventualmente, Tina rapidamente examinou os documentos e os assinou, violando assim o procedimento, contando com a decência da chefe. Tina deliberadamente violou as regras. No início, a contadora ficou muito chateada com o que aconteceu, mas um dia se passou, depois um segundo, e não parecia haver nenhuma repercussão. Em algum momento, Tina até se pegou pensando que tudo havia dado certo e nada de terrível havia acontecido. E então, Olivia Brooks pediu a Tina para entrar em seu escritório. A expressão no rosto de sua chefe não era boa e Tina percebeu isso assim que entrou. 2 dos outros funcionários estavam presentes,
e o diretor da empresa também estava no escritório de Olivia, sentado na mesa do chefe do departamento. Robert Miller era considerado um homem difícil, com uma disposição rigorosa, sem a capacidade de demonstrar emoções. Sem dizer uma única palavra, ele entregou a Tina os documentos que ela havia assinado antes mesmo de abri-los. A mulher percebeu que algo ruim havia acontecido, já que sua assinatura fez a empresa perder dinheiro, o que deixou o diretor muito irritado. Tina tentou insinuar que a culpa era de Olivia, mas, ao olhar em seus olhos, ela parou no meio da frase. Agora, a mulher percebia que sua chefe a havia armado de propósito. Ela não tinha como provar seu caso e, assim, o plano de Olivia Brooks funcionou exatamente como ela esperava. Tendo forçado Tina a tomar a decisão errada, a chefe sabia que o diretor não perdoaria seu erro e, certamente, demitiria a contadora. Ao mesmo tempo, Olivia não estava nem um pouco arrependida pelo que fez e agiu como se nada tivesse acontecido. A parte mais agravante para Tina foi que a maioria dos funcionários sabia que o chefe do departamento a forçou a assinar aqueles documentos. A mulher sabia disso, mas não podia provar nada. Olivia era sua superior e sua opinião tinha muito mais peso do que as palavras de uma contadora que não conseguiu se impor e fazer seu trabalho corretamente. A demissão de Tina não demorou muito a acontecer, o que foi um golpe sério para a infeliz órfã. Como o erro da contadora causou prejuízo para a empresa, decidiu-se que os danos seriam retirados de seu salário. Assim, ficou claro que Tina não apenas perdeu seu emprego, mas também seu sustento. Meu Deus, o que fiz para merecer isso? Eu não queria fazer nada errado e agora estão agindo como se eu fosse pura maldade, pensou a mulher com lágrimas nos olhos. Como qualquer tentativa de provar sua inocência não deu resultados, Tina se resignou à decisão de seus superiores e deixou o escritório da empresa que agora odiava. Vendo-a ir embora, Olivia sentiu-se encantada por tudo ter acontecido exatamente como planejado. Quando decidiu se voltar contra Tina, ela nem suspeitava que seria tão fácil pressioná-la a assinar aqueles documentos. É difícil dizer exatamente o que fez Olivia desprezar tanto Tina, mas sua antipatia era muito evidente. Em certa medida, parecia uma tentativa de afirmar-se às custas da jovem contadora, mas, na verdade, ela tinha uma razão diferente para isso e o destino de Tina. A demissão teria acontecido mais cedo ou mais tarde. 2 semanas se passaram. O negócio da empresa gradualmente melhorou e todos esqueceram o incidente com Tina. Tudo teria sido bem se não fosse pela próxima auditoria, que foi muito inesperada para todos na empresa. Sendo excessivamente confiante, Olivia Brooks não avaliou com precisão o grau de perigo que esta auditoria representava para ela e não organizou os documentos da empresa. Ela só percebeu o quão errado estava quando a auditoria revelou que a gestão da empresa estava evitando impostos há muito tempo. Ao tentar corrigir a situação, Olivia Brooks se dirigiu diretamente à pessoa responsável pela auditoria, que acabou por ser um homem agradável de cerca de 30 anos com um olhar inteligente em seu rosto aristocrático e bonito, Sr. Martinez. Senhor, você poderia dar uma chance à nossa empresa de se redimir? Você poderia nos deixar continuar operando e voltar a nos erguer? Perguntou Olivia cautelosamente. Benjamin Martinez deu uma olhada avaliadora na mulher, após a qual ele fez uma pergunta inesperada. Senhora Brooks, deixe-me fazer uma pergunta. Você costuma dar uma segunda chance aos seus funcionários quando eles cometem um erro? Você se importa se a pessoa é realmente culpada ou não por má conduta? Olivia Brooks ficou pálida e tão agitada que levou algum tempo para compreender o que estava sendo perguntado. Nesse momento, um lampejo de insight passou por sua mente, desencadeado pelo pensamento sobre a demissão de Tina. Meu Deus, Tina Martinez. Isso não pode estar acontecendo. Esse homem realmente pode ser o marido dela, pensou Olivia, tremendo. Mas quando a mulher olhou nos olhos do auditor, ela imediatamente percebeu que sua suposição estava correta. No entanto, Olivia ainda tentou conversar com Benjamin Martinez para que ele tivesse piedade deles, já que o homem parecia personificar a justiça e tinha uma mente aberta. Claro, a auditoria não era a maneira de Benjamin se vingar da demissão de sua esposa.
Havia sido apresentadas inúmeras queixas contra essa empresa, e Tina estava longe de ser a única demitida sem receber qualquer indenização. Quando Tina Martinez chegou em casa chorando, seu marido não entendeu imediatamente o que estava acontecendo e pensou que ela simplesmente tinha tido outro dia difícil no trabalho. Mas quando a mulher disse que foi demitida sem motivo justo, o homem decidiu finalmente dar uma olhada mais de perto nessa empresa malfadada e verificar por fraudes e evasão fiscal. Como as auditorias mostraram, Olivia Brooks usou seus funcionários para executar fraudes dentro da empresa e evitar qualquer responsabilidade por isso. Suas fraudes funcionavam perfeitamente, e os lucros eram divididos igualmente entre o diretor e Olivia Brooks. Enquanto isso, o proprietário da empresa nem suspeitava que seus dois principais funcionários estavam enganando de maneira mais desonesta possível. Ao saber que Benjamin Martinez era o marido da contadora que ela demitiu, Olivia tentou remediar a situação e pediu perdão. Quando a ex-chefe foi até Tina, a mulher entendeu tudo sem precisar de palavras. Ela não fez um escândalo ou tentou repreender sua antiga chefe, apenas se recusou a ajudá-la, referindo-se ao fato de que agora tinha um novo emprego em uma empresa onde os funcionários não eram intimidados ou enganados. Mais tarde, a empresa em que Olivia trabalhava fechou e ela foi levada a julgamento por evasão fiscal. Como seu envolvimento no esquema não era tão grande quanto parecia no início, ela recebeu uma multa alta e uma sentença suspensa. No entanto, tendo adicionado isso à sua biografia, a golpista não poderá ocupar cargos de gerência tão cedo, já que a maioria das empresas valoriza acima de tudo a decência e a boa reputação. Deixe seu comentário se gostou da história em áudio de hoje, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.